lancei a pergunta aqui para o Dr. Bellarmino no bloco anterior sobre os prós e contras de cada tipo. Vamos lá, resposta. Resposta. Então, assim, nós vamos ter que considerar na decisão de um parto, qual o tipo melhor, se há condições do parto normal. Porque, como o próprio nome diz, o normal é aquele que venha sem sofrimento para a mãe, para o bebê e que ocorra tudo bem. Em princípio, o mais indicado. É o mais seria indicado. Isso. E com o mínimo possível de dor e o tempo também. Que tempo seria esse? No máximo de 6 a 8 horas. E isso tudo é possível hoje em dia através da tecnologia, viável, anestesia? Possível, depende da mentalização, porque quando a mulher chega e diz assim, eu quero cesariana, que já está muito banalizado isso, você não pode chegar contra alguém que tem um pensamento muito forte, que já mentalizou aquilo, que você vai naufragar, um obstetra no caso, né? Então, eu vou colocar algumas situações, Suzana. O biotipo da mãe conta muito. Então, uma mãe baixinho, que seria baixinho aqui na região, 1,50 m até 1,60 m, com um bebê muito grande, por exemplo. Há uma desproporção entre o tamanho da mãe e do bebê. Está indicado uma cesariana. No ultrassom, há uma circular de cordão. Então, o parto normal, a princípio, é o ideal. Eu vou colocar situações em que não dá para fazer o parto normal. No ultrassom, quando a gente vê que o cordão umbilical, que é aquele que leva o oxigênio para o bebê, ele está fazendo uma circular de cordão. O que é isso? Quando ele envolve o pescocinho do bebê, que na passagem do canal do parto pode levar a uma pressão no pescoço do bebê e dar uma anóxia, uma falta de oxigenação no bebê. Então, o cordão umbilical pode ser uma contraindicação. Outra contraindicação, mulheres que tenham doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, o HIV, o HPV e o herpes. Por quê? Porque no canal do parto, quando o bebê passa, ele poderá se contaminar com o HPV, o HIV e o herpes. Mesmo se o herpes, por exemplo, estiver inativo? Mesmo se o herpes estiver inativo, porque o trabalho de parto por si só para toda mãe, é um processo de baixa de imunidade. Ela não sabe como vai ocorrer. Então, poderá ativar durante o trabalho de parto. E o bebê passando no canal e a mãe sendo portadora do HPV, do HIV ou do herpes, poderá contaminar. Então, está indicado cesariana. Outras situações, a própria pré-eclâmpsia, o diabetes gestacional. Tem situações que a mãe também não tem uma bacia adequada, e é uma estrutura óssea. A bacia feminina ideal é uma bacia mais larga, que o diâmetro não precisa chegar a 90 centímetros, mas pelo menos uns 80 de diâmetro, né? Para poder dar passagem ao bebê. Tem mães que têm a bacia muito fechada, então o bebê não vai conseguir passar por esse canal do parto. Outras situações, o próprio feto, a placenta, ela está muito baixa, vai propiciar uma hemorragia, alguma coisa do tipo. Então, nesses casos, está contraindicado o parto normal. O parto normal natural é aquele em que começam as contrações, 3 contrações a cada 10 minutos, de duração de 20 segundos cada uma, e ele começa a encaixar e a dilatação ela vai se dando à base de 1 centímetro, mais ou menos. Nós temos uma medida isso. Em medicina, 10 centímetros é a dilatação total do colo do útero. Então, a gente vai fazendo um toque e a cada 1 hora ocorrendo essa dilatação, temos condições de ter um parto normal. Então, o bebê estando encaixadinho, tem a contração, que às vezes a contração não ocorre. Tem pacientes que tudo perfeito, está encaixado, talvez que uma das participantes do programa anteriormente colocou que ela disse que não efetivou, não realizou, que as contrações, quando elas não são progressivas e não aumentam, não ocorre o trabalho de parto. Ou seja, ela tem contrações, mas irregulares. Isso não faz com que a mulher consiga fazer com que o feto nasça por parto normal. Então, tem que ser contrações regulares. E tem ligação já mais rapidamente, doutor, com relação à recuperação, parto normal é muito melhor. 100% melhor, 100% mais rápido, porque o próprio corpo ele faz a leitura, tanto é que mulheres que têm cesariana, elas levam mais tempo e desincham, levam mais tempo para... Algumas até ligam para o consultório e dizem assim, doutor, eu enchei muito mais do que durante o pré-natal. Por quê? Porque na cesariana a gente corta o cordão umbilical e o corpo não faz a leitura de que acabou a gravidez, ele continua retendo líquido. Você vai entender isso 15, 20 dias depois. Entendi. Vamos para a ligação. Alô, quem fala?
Rosilda, do bairro Topava Seca, em Blumenau. Oi, Rosilda, obrigada por sua participação. Qual a sua dúvida? Eu sou gestante de 37 semanas e eu gostaria de saber qual a diferença entre cesariana tradicional e a cesariana minimamente invasiva. Bom, boa tarde. Rosana. Rosana, minimamente invasiva seria assim, essas 7 camadas que eu citei são é feita uma abertura um pouco menor, o que é muito relativo, porque se o bebê for grande não tem como ser minimamente invasiva. Eu acho assim que é uma questão mais de termo, viu, Rosana? Porque cientificamente falando, a gente tem que fazer a invasão de acordo com a necessidade do bebê. E tem quem faça a sutura, cada camada que é aberta deve ser suturada depois. E existe hoje dentro da obstetrícia uma linha que diz que não, que muitas das camadas não precisam ser suturadas. E aí é denominada minimamente invasiva. Então, para mim é uma questão mais de semântica, uma questão de terminologia. A cesariana boa é aquela que vem de encontro com a saúde da mãe e do bebê. Ô, doutor, a gente tinha falado antes prós e contras, mas digamos assim, a mulher está toda já com a cabeça, vou fazer um parto normal, digamos assim. Em cima da hora, pode ter que mudar na hora do parto? Pode, e muitas vezes aquilo que você colocou, e eu também frisei, que dificilmente o bebê muda, já aconteceu de chegar e ver que o bebê está com a cabecinha posicionada e você vê ele girar na hora e da cabecinha você toca o bumbum do bebê. Era cefálico e ele fica pélvico. Né? Ou então, de repente, está indo tudo bem e você vê que dilatou até determinado ponto e no último minuto do segundo tempo não há dilatação. Os 10 centímetros que eu citei chegam a 9, não dão os 10. Aí vai ser obrigada a fazer... Tem que interromper para não gerar sofrimento para a mãe. Pois é, doutor. E se a mãe está programada, digamos, para uma cesárea? Tal data, porque a cesárea dá para se programar, né? Tal data vai nascer o bebê, mas sofre a dilatação antes. Aí vai ter que ser o parto normal? Dá de pôr no soro, fazer antídotos para reduzir essa contração, né? Para poder esperar amadurecimento do pulmão. Como a Rosana agora, parabéns, Rosana. A Rosana está próxima a ganhar, porque com 40 semanas o bebê está maduro. Ela está com 37. Então, a gente segura. Com 37 semanas, por exemplo, geralmente já está, o pulmão já está maduro, então já dá para nascer. Eu queria fazer um gancho aqui, Suzana, um link, é o seguinte, a cesariana marcada é uma das, para nós obstetras, é uma boa oportunidade para poder organizar a agenda. Já é também, talvez, uma das grandes causas de termos um índice tão alto na região de cesariana, que facilita a vida de nós obstetras. Mas nem sempre eu me questiono se é o melhor para a mãe, né? E já existe a cultura da cesariana, como que diz assim, não quer sofrer, porque associam o parto normal à dor. E eu acharia que valeria a pena saber, pelo menos, que existe, dá de fazer um parto que seja compatível dentro dos limites da dor. Um pouquinho de dor, ok, é natural, normal, mas não que vá traumatizar a mãe, deixar... E que fique claro aqui que não é aquela dor que a avó salientava, que a bisavó salientava. Hoje em dia, a dor é completamente diferente. É mínima, né, doutor? A gente consegue manusear a dor. A dor, dá para amenizar ela quase que 100%. A gente só não faz 100% porque um pouquinho de dor ajuda a chegada do bebê. Perfeito. Doutor Belarmino, sempre muito obrigada. Várias pessoas sempre ligando aqui pra gente, mas a gente avisa esse pessoal. Agora sim, não na quarta-feira que vem, na outra. Isso.